Tranquilo, galera? Estamos de volta aqui para falar um pouquinho sobre a OBR, Olimpíada Brasileira de Robótica. Uma Olimpíada que não é tão antiga, foi criada aí pelos anos de 2007 e que vem influenciando muitos jovens a gostar dessa área da robótica, porque tu não tem que saber absolutamente nada, isso é o início. É que nem astronomia, tu não tem que ter nenhum conhecimento dessa Olimpíada. Tu não tem que saber robótica para fazer essa prova, ela vai ser uma prova que vai abordar todo o conteúdo que tu já viu, tanto no teu ensino fundamental como no teu ensino médio, certo? Então ela é bem tranquila. Eu até arriscaria dizer que é a Olimpíada mais fácil que se tem, pelo menos para o ensino médio, de tu passar para uma fase nacional e ganhar uma viagem, dependendo do estado, mas seria basicamente isso. Para quem não conhece nada sobre a BR, vou dar uma introduçãozinha rápida aqui então, dependendo, claro, qual que é a faceta do ano que tu está utilizando aí da OBR, mas para mim, no caso, tu tem que vir aqui em modalidade teórica e clicar em como funciona. Modalidade prática são para aqueles que já têm domínio da robótica, aí já são outros 500, não é estudar, é produzir robôs, aulas que eu também mostro no meu canal, tá? Voltando então aqui, você vai ter uma coisa bem interessante na OBR, certo? Que é a divisão em vários níveis. Então tu pode estar desde o primeiro ano do ensino fundamental, como até o terceiro ano do ensino médio e até nível técnico. Então ele vai abordar todas as pessoas basicamente que estão ainda matriculadas no colegial, na escola, para poder fazer essa prova. Ela, entretanto, por ter muitos níveis, acaba não pagando tanto assim as viagens dos alunos. E aí todos esses 5 primeiros níveis, até as pessoas que estão no nono ano, elas só têm uma fase. A Olimpíada de Robótica, a OBR, vai consistir então apenas de uma fase que vai ocorrer na própria escola, e aí depois você pode receber medalhas que vão vir, entretanto, por correio. Tu não vai ter que viajar, não vai ganhar cursinho, não vai ganhar absolutamente nada. Para aqueles que se encontram no ensino médio, entretanto, que estão no nível 5, antigamente chamado de nível duatlon, você vai ganhar um cursinho de robótica caso seja capaz de passar para a segunda fase, o que varia muito. Para aqueles que se encontram em estados bem concorridos, como por exemplo a São Paulo, Rio de Janeiro, talvez até mesmo Ceará, fica bem mais complicado de tu passar para a segunda fase, já que é só um por estado que pode passar para a fase nacional. Entretanto, se tu estuda em algum estado mais do interior, algum estado que não seja tão comum, como por exemplo o Amazonas, o Acre, o Rio Grande do Sul, é muito fácil de tu passar. Enquanto em estados como São Paulo, tu vai ter que ter uma média de corte de 9, em outros estados, como por exemplo, eu citei o Rio Grande do Sul, a média de corte vai ser 7, às vezes menos. Então é uma diferença muito grande. Quando vocês forem ver as, as provas, uma prova muito simples, tranquilo? Não nos prolongando muito, vocês deem uma lida aí no site, vocês vão pegar coisas interessantes, aprender a base da OBR, não ter medo dela, tranquilo? Então vamos tentar achar provas anteriores, como sempre é mais recomendado. Eu não consegui encontrar aqui no site, se vocês quiserem procurar à vontade. Eu preferi vir aqui pelo Google e digitar provas anteriores OBR. E aí ele vai te direcionar, quando tu clicar no primeiro link, para o próprio site da OBR, só que já na página onde você tem as provas anteriores dela. É uma coisa um pouco chata isso, que o site da OBR seja bem complicado, não é amigável a interface dele, é bem difícil de encontrar as coisas que tu está procurando. Então, às vezes é mais fácil procurar pelo Google ou qualquer pesquisador que tu utilize, como Yahoo, Bing, sei lá. Tá? Vindo aqui então, ó, do Athlon, como eu falei para vocês, é o nível 5. Antigamente, o nível 5 se chamava do Athlon, mas é exatamente a mesma coisa, beleza? Clicando então em uma prova, faça do nível que tu tiver, se é nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 ou nível 5, tu clica numa prova anterior que tu vai poder dar uma lida nas informações presentes. Dá uma olhada no tempo de prova, que eu garanto para vocês, não é problema, essa é uma prova que vai ser bem tranquila no quesito tempo. E aí vocês vão encontrar o problema da OBR, que é uma prova na qual todo o conteúdo é abordado. Desde inglês, tá?
Normalmente cai uma ou nenhuma questão de inglês, ou seja, se tu não sabe inglês, tu se ferrou, porque conta, principalmente se está no estado mais disputado, acaba contando essa questão, tá? Até questões um pouquinho mais avançadas de física, às vezes caem, por exemplo, nesse ano aqui, caiu uma questão de história no final, bem básica, não são questões aprofundadas, tipo Revolução Industrial. Tu tem que saber que a Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra. Tem que saber que a Revolução Industrial revolucionou a indústria, por exemplo, entende? Não foi uma revolução agrícola, coisa assim. É tosco, é bem tosco, mas isso elimina muitos candidatos, principalmente os alunos do primeiro ano, que estão competindo junto com o segundo e terceiro ano, e isso citando os do nível 5, certo? Se tu tiver em outros níveis, elimina sempre os candidatos mais novos, porque tu não viu esse conteúdo. Tu acaba não tendo a possibilidade de ter estudado, por exemplo, probabilidade em matemática. Mas aí aqui ele te aborda uma questão muito simples de matemática. Isso acaba te eliminando, o que não é uma coisa interessante. Por isso eu recomendo vocês darem uma lida nas provas anteriores para ver o estilo das questões. O que não é uma coisa legal, os estilos das questões deles, deixando também claro, porque como são apenas duas fases para o nível 5, para os outros são apenas uma, e é selecionado apenas um candidato, eles não deviam fazer uma prova tão fácil. E essa prova é realmente fácil demais. Se tu for ler essa questão aqui, não creio que tu vai apresentar dificuldades para solucionar ela. É uma questão que um pouco de conhecimentos, não matemáticos, lógicos, te fariam solucioná-la sem nenhum problema. Detalhe também gostaria de acrescentar, galera. Cuidem. Às vezes, mais de uma alternativa pode ser assinalada. Eles falam isso na prova. Deixa eu ver se é aqui. Em algum local tá nas instruções quando tu recebe que mais de uma alternativa pode ser assinalada. O teu instrutor talvez fale isso, tá? E aí vai ser escrito na própria questão às vezes quando mais de uma alternativa pode ser assinalada. Cuidem isso que pode te dar notas parciais e às vezes pode te eliminar da competição, certo? Vindo então, tu vai olhar outra questão de matemática, ou seja, essa prova é basicamente de matemática. Não é só isso. Aqui, por exemplo, temos uma questão que vai abordar mal e mal física. Ela diz física, mas eu diria que isso aqui também é matemática. Tranquilo? Teria que ter algum conceito do que é arco. Isso aqui foi a questão que mais eliminou gente nesse ano de 2012. Ninguém sabia o que era arco tangente, arco seno, que é uma coisa bem básica, né? Para quem já fez o terceiro ano do ensino médio, pelo menos, ou está no primeiro ano do ensino médio, oitava série, mas estudou por si só. Aqui uma questãozinha de inglês, né? Que eu não gosto dessas questões de inglês porque eliminam candidatos capazes e que infelizmente não têm o domínio da língua, mas que poderiam ser bem produtivos na OBR. Uma outra questãozinha aqui que é física, matemática. Então, dando essa analisada, ó, vocês vão ver que é basicamente isso. Aqui tem uma questão de português, porque droga que tem uma questão de português na OBR. Aí eles tentam relacionar com robótica, escrevendo as coisas como se fosse de um robô. O que não é nem um pouco legal, porque eu, por exemplo, odeio português e isso atrapalhou um pouco. Eu acertei essa questão, mas ela atrapalhou, principalmente pelo fato de que as pessoas que são mais da área das exatas, elas não gostam de se dedicar a esses conteúdos, às vezes por achar meio inútil, às vezes por não ter Olimpíadas específicas disso e não ter por que estudar. Então é uma prova que eu acho que ainda tem que se desenvolver bastante para chegar a um nível mais interessante. Tranquilo. Alguns anos cai em biologia, mas vocês vão dar, olhando umas duas provas anteriores, talvez três, vocês vão ver o que vai cair. Deem uma lida em tudo se tiver tempo, mas eu recomendo tu saber matemática e física, se está no ensino médio, se está no ensino fundamental, saiba matemática. Não precisa saber números complexos, tu não precisa saber, sei lá, geometria projetiva, mas tu tem que saber uma basezinha da matemática para resolver algumas questões. Tranquilo? É isso basicamente. Me desculpem pela falta de fontes, de recomendações. Se vocês quiserem, eles têm aqui no próprio site, vem modalidade teórica, manual de estudo. Ele vai te citar ali um documento bem grandão, cheio dos quesitos do que pode cair na OBR. Deixa eu ver se eu encontro modalidade. Vejamos se é nesse ou se é no outro, sei lá. Vocês vão ver que essa prova não é interessante, de qualquer forma. Ele vai te citar aqui, nesse que eu estou mostrando para vocês, todos os eixos cognitivos, ou seja, tudo aquilo que pode cair na prova,
para os diversos níveis. Se tu for no outro link, eu cliquei nesse, né, na matriz de referência, se tu clicar no outro link, nesse material de robótica, aqui provas anteriores, achei. Se tu clicar em material de robótica, tu vai conseguir encontrar aquele documento bem grandão que eu falei, dividindo em cada nível as coisas que tu precisa saber. Aqui ele cita alguns sites, algumas coisas para te aprender robótica, falando de novo que não é necessário. Tu não tem que saber nada de robótica para fazer essa prova, pelo menos a prova 1, tá? Era isso que eu queria falar sobre a fase inicial.